Bom dia, minha gente! Estamos começando o nosso Band Empresarial e aqui eu estava nos bastidores conversando com o nosso entrevistado de hoje, fazendo as contas de quanto tempo a gente se conhece. Bem, de mercado imobiliário deu 34 anos, então, mas você veja como a gente começou cedo. Um prazer estar recebendo em nosso Band Empresarial uma pessoa que tem uma experiência fantástica em tudo que faz muito bem feito, mas notadamente no mercado imobiliário. Vamos conversar aqui com o presidente da ADEME, meu querido amigo Cláudio Cunha. Bom dia, Cláudio, um prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, Zé. Feliz, né? O histórico da gente você já falou, né? Que é praticamente uma meia-vida. É verdade. Né? Isso de muita alegria, de muitas coisas juntos, de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento e de ideias. Você que também fez parte da ADEME diretamente e continua fazendo de uma forma indireta e contribuindo com o mercado imobiliário. Obrigado e com certeza, Cláudio, todo o apoio que a gente possa dar. Aquela é uma casa que a gente estava conversando aqui recentemente, entrevistando o Landim, do Sinduscom, mas a ADEME realmente é o nosso veio pela questão do imobiliário. E fazendo aí 47 anos, né? Agora, 2022, Cláudio? Agora, em agosto, dia 13 de agosto de 2022. O mesmo dia da canonização de Nossa Santa Dulce. Opa. 47 anos, vamos fazer um evento. Se Deus quiser, teremos aí esse controle dessa pandemia para que a gente possa estar junto, confraternizando e comemorando mais um ano da ADEME com toda a sua credibilidade e com toda a sua força no mercado imobiliário. E a ADEME, notadamente, veio sempre trazendo muitas, assim, diretrizes, sempre em busca de trazer um mercado sadio, um mercado saudável. E recentemente aí encampou uma campanha maravilhosa. Eu posso dizer isso porque todos em que eu encontro, falo, de alguma forma foram impactados por essa campanha da questão do registro de corporação. O que é que houve, Cláudio? Houve uma debandada, porque isso já de alguma forma tinha já entrado num viés tranquilo. E aí voltou essa campanha muito forte, o porquê? Motivado pelo quê? É isso mesmo, a gente vai continuar fazendo. O que é que você vê? Essa campanha ela foi fundamental para o mercado. Como você disse, a ADEME ela preza pelo equilíbrio do mercado imobiliário. Não podemos ter uma concorrência desleal e muito menos não podemos trazer ao mercado uma insegurança jurídica. Você sabe que o lançamento de um empreendimento imobiliário, ele vem de um sonho, ele vem de a realização de um planejamento de vida. E nós vimos que começou a voltar uma prática que não é sadia, que é uma prática completamente ilegal, que é a de se fazer negociação de empreendimentos pulando as etapas, né, fazendo com que o cliente entrasse em risco ao adquirir um imóvel que não tem o registro da incorporação. Entendi. Explica para o nosso telespectador, talvez muitos empresários, né, que é o foco desse programa, mas muitos também compradores de imóvel, inclusive esses próprios empresários, para que fique claro qual é essa caracterização do registro de incorporação e por que ele se faz tão necessário para quem está comprando o imóvel. Zé, você se relembrar aqui, a segunda fase da nossa campanha, ela faz justamente um link com outras compras que nós fazemos de outros bens. Verdade, eu achei muito interessante aquilo. E bens com um valor menor, muito menor do que o de um imóvel. Nós colocamos, quando fazemos a compra de um imóvel, toda a nossa expectativa não só nossa, mas também de toda a nossa família. Juntamos ali todas as nossas poupanças, carregamos ali toda a emoção para a compra do imóvel, o que é importante para a nossa família, o conforto e a segurança para os nossos filhos na aquisição de um imóvel. E essa campanha ela procurou ser também educativa, porque mais do que a ADEME, mais do que os incorporadores e os empresários, o papel principal dessa campanha e o ator principal dessa campanha que nós queríamos atingir, e tenho certeza que atingimos, pelo resultado e pelo feedback que nós temos, não só dos nossos associados, mas também de pessoas que ligam e ligaram para a ADEME para perguntar e para comentar sobre essa prática de algumas empresas de não informarem e não apresentarem o registro da incorporação. Então, o cliente é o principal ator.
Ele tem que saber o que é o registro da incorporação. Perfeito. E qual a importância e segurança para ele ao adquirir o imóvel. Então, nós que popularmente apelidamos o registro da incorporação de RI, procuramos também na linguagem e na forma escrita falar um pouco também de RI, para que isso fique sempre na mente das pessoas que estão fazendo alguma procura por imóvel e também adquirindo um imóvel. Aquela empresa que vende um empreendimento, que vende um imóvel qualquer, sem o registro da incorporação, que nada mais é do que o registro público deste imóvel no cartório de registro de imóveis competente. Ou seja, é a identidade do imóvel. Aquele empreendimento ou imóvel que não tenha a sua averbação no cartório do registro da incorporação pode trazer alguns danos e alguns prejuízos às pessoas. Por exemplo, ele não poderá fazer um financiamento imobiliário. Ele não poderá ter a escritura definitiva do seu imóvel. Ele poderá receber um imóvel diferente daquele que ele adquiriu antes do registro da incorporação. Então, ele vai, no dia, comprou achando que o imóvel dele tinha uma determinada especificação e até uma determinada memorial descritivo desse imóvel, e quando ele for receber, ser diferente. E ele não tem como acionar essa empresa, porque essa empresa não tinha o registro no cartório e, juridicamente, ele não tem como questionar isso. E hoje, Cláudio, o que é que, assim, para poder entender, o que é permitido? Então, eu sou o incorporador, para ainda ficar mais claro, para a gente firmar a posição, e a gente, nesse bando empresarial, a gente tem que apoiar, inclusive, essa decisão da ADEME, porque não é 1, 2, 3, 4 casos em que as pessoas realmente se sentem extremamente, digamos assim, desconfortável e naquele momento tendo que acionar juridicamente, que é um trabalho louco e que por muitas vezes não consegue recuperar a grande perda que ele teve, que inclusive é emocional. Mas me diga assim, Cláudio, o que é que hoje é permitido? Eu sou incorporador, estou lá colocando vou colocar meu produto lá à venda. Houve muita coisa do mercado também dizer assim, vou me antecipar de alguma forma. O cadastro naquele desejo, é possível, não é possível, até onde é possível? Zé, a Lei 4.591 de 1964, mas ainda válida e atuante, ela determina que você não pode iniciar uma negociação de um determinado imóvel ou empreendimento Perfeito. Sem que ele tenha o registro da incorporação. O que quer dizer isso? Você adquiriu um terreno, está com seu processo ou em aprovação na prefeitura Perfeito. Ou ainda em fase de registro no cartório de imóveis. Você pode colocar uma placa da sua empresa com o seu telefone para que as pessoas saibam que ali será feito um empreendimento da sua empresa. Não pode, de hipótese alguma, se dizer qual é a tipologia do empreendimento. Se ele disser que está botando 2 quartos, pode não ser aprovado um 2 quartos. Exatamente. E aí, como é que fica? Não pode, de hipótese alguma, receber nenhuma forma de pagamento. Então, não pode também fazer uma transação financeira. O que ele pode dizer, breve aqui, teremos um empreendimento. Se o senhor se interessar, me passe o seu telefone, seu e-mail, seu WhatsApp, que nós entraríamos em contato assim que o nosso imóvel tiver o registro da incorporação. Perfeito. Cláudio, e aí a gente vem com um fato que é extremamente importante, que é a questão da pandemia. E aí imaginou-se, e ninguém teve essa bola de cristal, eu acho que no momento que foi deflagrado, e você já deve ter falado várias vezes, mas de entender o que poderia vir a acontecer. E graças a Deus, dentre tantas coisas que ocorreram, eu acho que aquela pegada do fique em casa foi fundamental para que o mercado imobiliário apresentasse números bastante interessantes. Você poderia trazer aí para a gente um pouquinho desses números e se você tem essa mesma percepção de que essa chamadinha fez com que ficasse em casa, os filhos bagunçando, né? A mulher pedindo, vá ali no supermercado e disse, eu tenho que mudar, como também a parte de tecnologia influenciou bastante. Né? Isso, você está corretíssimo. Eu só vou voltar um pouco ao tempo. Tá. Se nós lembrarmos, entre 2014 e início de 2019, nós vivemos uma grande crise, que foi uma das maiores que o mercado e toda a economia do Brasil viveu. Aquela insegurança política, econômica, trouxe para a gente sérios danos. Verdade. Sérios danos. As nossas empresas, elas todas se encolheram, né, e se adequaram porque ninguém sabia
e nem tinha uma previsibilidade de quando essa crise iria acabar. Então todo mundo se preparou para um período maior. Quando, voltando também ali no tempo, a gente pensar os últimos meses, novembro e dezembro de 2019, com os primeiros lançamentos e todos os nossos associados, inclusive nós que trabalhamos com comercialização, um pouco preocupados se realmente era o momento de fazer aquele lançamento imobiliário, de como estaria ainda o ânimo, mesmo com os índices, né, de confiança e as pesquisas indicando que existia ali uma demanda. Lançamos esses empreendimentos e foi um sucesso de comercialização. Nós tivemos um bimestre fantástico no fim de 2019 e que projetava para um ano de 2020 a volta da recuperação do mercado imobiliário para os níveis antes de 2014. Verdade. Iniciamos 2020, todo mundo cheio de gás, cheio de produto para lançar, e tivemos ali naquele período carnaval, pós-carnaval principalmente, a pandemia. Isso realmente trouxe para todo o mundo, né? Uma preocupação, e ficamos todos muito assustados naquele momento, né? E fecha o stand, né? Fecha o stand. Medidas restritivas. O que é isso? Quanto tempo vai durar? Como é que cura? Como é que trata? Preserva a caixa, cada um tendo que tomar suas decisões. Vamos demitir, vamos adiar lançamento, vamos segurar a equipe. Ou seja, isso fez com que todo mundo repensasse de novo sobre seus planejamentos ao longo do ano. O que é que os associados da ADEME, junto com a ADEME, procuraram fazer? Contratar pesquisa e ouvir. Então, nós contratamos várias pesquisas para poder entender e saber o que estava acontecendo no mundo e como estavam sendo feitos os protocolos, não só para evitar, aí sim, a contaminação maior e qual seria o tratamento melhor para isso. O que é que dentro dos nossos empreendimentos, dos nossos lares, né, com o Fique em Casa, estava incomodando as pessoas? Ou o que é que estava dentro dos nossos lares fazendo com que as pessoas realmente se sentissem felizes e valorizassem no seu imóvel? Parabéns, inclusive, à iniciativa das lives que foram feitas, demonstrando e apresentando essas pesquisas para todos os associados e afins. Isso. Não só para os associados e afins, porque fazia com que isso repercutisse. Né? Contratamos também e fizemos algumas lives ouvindo multidisciplinas. Ouvimos vários especialistas no comportamento humano, né? No comportamento, naquele momento, emocional das pessoas, de que forma o imóvel impactava também nisso, né? No dia a dia das pessoas que estavam dentro de suas casas. Né? De que forma a tecnologia, e aí foi a grande vantagem de todos nós, no momento de reclusão, se a gente não tivesse uma internet para poder ver os filmes por streaming, né? Por poder confraternizar através também desses sites, desses aplicativos de videoconferência para a gente ver nossa família, ver nossos amigos, até fazer algumas comemorações, né? Junto ali, mesmo que de forma remota, mas isso tudo aliviava e aquele momento emocional que a gente estava passando de tristeza e de preocupação. Tivemos aí, sim, como todo mundo, uma política econômica que ela tinha que incentivar, de alguma forma, a produção e o consumo. Todos nós nos recolhemos, todos nós deixamos de consumir, e o lado também bom de tudo isso foi que todos nós acabamos fazendo uma poupança. Todos nós deixamos de gastar aquilo que gastaríamos com viagem, com roupa. Você estava em casa, fazia live, era uma camisa bonita. Bastava pegar o paletó embaixo, o short, né? Não precisava comprar sapato novo, roupa nova, não gastava roupa, né? E Cláudio, a gente vai dar só um tempinho para a gente vai para um breakzinho para você apresentar, completar seu raciocínio e a gente voltar aí com os números que apresentou com tudo isso que você está falando aí. É isso aí, gente. Estamos aqui com a entrevista com Cláudio Cunha, presidente da ADEME, falando tudo sobre esse mercado imobiliário, mas falando de uma maneira diferente do que você está acostumado a ver por aí. Está sendo bem interessante. Fique aí que a gente volta já já. Eu sou a DV do Filho, fique com a gente. Voltamos, gente, com o nosso Band Empresarial, conversando com Cláudio Cunha, presidente da ADEME, esse amigo e que tanto tem feito a nossa ADEME aí pelo esse mercado imobiliário. E Cláudio estava falando de algumas ações que foram feitas para que, de alguma forma, pudesse a ADEME ajudar no momento difícil que se viveu com a chegada da pandemia. Vamos lá, Cláudio.
Então, Zé, voltando só para a gente concluir esse raciocínio, as pessoas dentro de casa começaram a ver o que era importância, os filhos começaram a estudar, né? Nós voltamos a fazer as tarefas domésticas, voltamos a cozinhar, né? A gastronomia tem sido hoje um apelo... Voltou quem já sabia, porque eu continuei fritando só ovo. E chamando o delivery. Então, tudo isso fez com que as pessoas ou procurassem um outro espaço maior, ou até fossem para um imóvel menor e adquirissem um segundo imóvel, que antes nós chamávamos de segunda residência. Verdade. Então, por mais espaço, por mais integração com a natureza, por poder os filhos brincarem num jardim, a segunda residência virou a primeira residência. E o imóvel, que era a primeira residência, virou um apoio. Então, eu tenho que ir na cidade, tenho que passar na empresa, tenho que ir no médico. O imóvel, ele voltou, o primeiro imóvel virou o segundo. Um outro movimento muito interessante do home office, seja ele intercalado ou aqueles que puderam trabalhar de forma contínua, fizeram com que as pessoas que são da cidade fossem morar em outros estados, em outros países e voltaram para suas cidades base. E muitos deles começaram a comprar imóvel nas suas cidades, que estão próximos da família, têm um custo de vida menor e também movimentaram esse mercado imobiliário. E esse movimento, Cláudio, da segunda moradia passar a ser primeira, talvez aí motivador do incremento que deu todo esse litoral norte aí, que virou uma loucura, fazendo inclusive os preços alcançarem valores, às vezes, superiores ao que você tem aqui em bairros nobres, né? Exatamente, Zé. A gente teve, para você ter, assim, já começando a falar um pouco de número, mas o litoral norte, a gente pegando aqui de Lauro de Freitas até lá Baixio, Esplanada, né, Subaúma, aquela região, principalmente a Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim, né, nós tivemos um crescimento de 4 vezes o volume de venda que nós tínhamos tido até aquele momento. Caramba! Fora o número de lançamentos, não só de imóveis, como também de loteamentos. Então nós tivemos uma explosão desse mercado e também em outras regiões do estado, principalmente na região sudoeste. Naquela região da Chapada, um contato com o verde, com a natureza, né, o ar livre, uma população nas cidades menores. Então isso tudo fez com que as pessoas pudessem migrar, já que hoje a gente tem internet, tem aeroporto, tem avião, tem estrada, né, você tem a condição necessária que era que você trabalhe de forma remota. Nós encerramos o ano de 2020, Zé, bem, né, como eu disse a vocês, o último bimestre ele deu uma recuperada e deu uma energia. Nós tínhamos também aí uma demanda reprimida daquele período de 2014 e 2019. Sim, certeza, certeza. Tivemos a pesquisa, tivemos sim aí uma contribuição do poder público em acatar algumas sugestões que os associados da ADEME e ADEME fizeram para que a gente pudesse acelerar os processos de aprovação e com mais presteza colocar eles à disposição dos clientes, baseados naquelas pesquisas que nós fizemos. Não, e muita adaptação foram feitas nos escritórios de arquitetura. Incrível como isso também modificou, né? Trazendo esse ambiente da sociabilidade, inclusive do uso da sua saúde, que os prédios começaram de alguma forma também a utilizar, os condomínios, etc. A se adaptar. E isso refletiu, junto com as taxas de juros mais baixas, que chegam à casa dos 2%, em um crédito mais farto, que as pessoas adquirissem o seu imóvel. Como estava em casa, tinha mais tempo de pesquisar, as empresas também aceleraram os seus projetos de digitalização, então toda a jornada de compra, desde a procura até a assinatura do contrato, passou a ser de forma remota e digital, sempre certificada e com segurança, né? E os imóveis apresentados atendiam àquela demanda. Para você ter uma ideia, Zé, a gente ainda não fechou o ano de 2021, estamos aí nos últimos números do mês de dezembro para poder a gente apresentar e vamos fazer isso agora no início de fevereiro com uma coletiva de imprensa que a gente conta com a participação de vocês lá. Mas até o terceiro trimestre de 2021, nós tivemos um crescimento de 60% nos lançamentos, isso Bahia, 60% de incremento nos lançamentos e 33% no volume de vendas. Mais significativo ainda, todo o ano de 2020 já foi superado até o terceiro trimestre de 2021. Nossa! Então, isso faz com que a gente volte aos números que tínhamos ali em 2012, 2010. Que a gente está falando de quê? 10 mil unidades? 10 mil unidades ano. É a nossa expectativa. Se mantivermos no último trimestre, que indica que a gente vai ter um pouco a mais, mas no último trimestre de 2021,
o mesmo comportamento que tivemos em 2020, nós superaremos esse número de 10 mil unidades. Que é um número, digamos assim, desde a época que eu ficava muito lá na ADEME, que eu dizia que é um número palatável para a nossa cidade, nossa região metropolitana, de onde a ADEME, de alguma forma, faz o monitoramento desses números, né, Cláudio? Exatamente. Salvador, região metropolitana, algumas cidades do interior, mas o maior volume vem aí da nossa região metropolitana. Né? E isso mostra, só concluindo, Zé, também, esse número, ele é, apesar de ser um número bastante significativo, o que é que também demonstrou a nossa pesquisa? A nossa disponibilidade de imóveis à venda é pequena. Hoje a gente, com esse número e com esse crescimento de lançamento... Deu uma debandada no estoque, né? Tem apenas 3.200 e poucas unidades disponíveis para comercialização. Imagina, é praticamente um semestre. Um trimestre. Hoje, um trimestre. Hoje, um trimestre. Né? Então, o que é que isso faz? Traz ânimo, demonstra que tem uma demanda aí para consumir esses imóveis e a gente precisa continuar pesquisando, né, entendendo as pessoas, entendendo o comportamento delas. Né? A gente tem o advento dos pets, que tem crescido de uma forma bastante acentuada também, de um bem-estar para que as pessoas tenham o lazer. E eu sei que você também é pai de um, pet, né? E inclusive adaptar esse novo mercado ao que ele quer, né? A residência, o que ele está desejando. Porque o meu... Inclusive tem essa fase do consumismo um pouco diferente, né? Diferente da nossa geração da pertencer, eles são um pouco diferentes, né? Meu filho eu tive que puxar pela orelha para comprar o carro porque eu não aguentava mais pagar Uber, né? Mas, Cláudio, e aí com tudo isso que a gente fala e com esses números elevados e essas transformações citadas por você de maneira tão didática, o que a gente percebe também é uma mudança do patamar. Durante muito tempo reinou o produto econômico, começou a aparecer já a classe média, de alguma forma aparecendo nos produtos imobiliários e o alto padrão, notadamente aí por essa transformação para a segunda moradia, digamos assim, aquela área lá do litoral norte. As tipologias também ficaram funcionando de maneira... Houve alguma transformação? Ainda há demanda muito mais clara com relação ao 2 quartos? Como é que isso está acontecendo? A gente analisando de uma forma geral os números que se apresentam aí, a gente vê que a tipologia, ela continua sendo sempre o básico do 2 e do 3 quartos. Perfeito. Né? São aqueles empreendimentos de entrada. Pirâmide maior, né? também. A pirâmide maior, então você tem uma demanda maior por esse tipo de produto. Nós também tivemos um crescimento dos maiores por aquilo. Eu quero mais espaço, eu preciso de mais espaço, ou eu preciso de ter um imóvel adaptável, né? Que é hoje o que a gente vê nos projetos que estão sendo lançados. Ou seja, eu posso morar num apartamento menor de 2 quartos ou de 4 salas, mas eu posso adaptar ele para trabalhar em casa. Perfeito. Né? Eu posso integrar ele com a minha cozinha aberta. Né? Eu posso integrar ele também e a minha área de serviço para que seja ali o local, vamos dizer assim, entre aspas, da minha descontaminação. Eu cheguei da rua com a roupa da rua, com um guardar. Que eu acho que é uma coisa um hábito que vai ficar, né? Exatamente. Os revestimentos que estão sendo usados para que tenham uma maior facilidade na sua manutenção, na sua limpeza. Então a gente tem esse movimento. E tem aquelas pessoas que foram também para os menores, como a gente conversou, porque a segunda residência voltou a ser a primeira residência. E ela mesmo com a retomada também, que é uma coisa interessante a gente falar, que é a retomada e a volta do mercado comercial, né? Com a vacinação crescendo, né? A gente vê aí que mesmo nesse momento as pessoas que estão vacinadas e que padecem da doença, elas não têm a mesma reação e a mesma letalidade que existia naquela primeira fase. Né? Hoje a gente vê que as pessoas... E uma das coisas, Cláudio, eu me lembro de um bate-papo que nós fazíamos, eu e você, inclusive de um determinado cliente. E uma defesa que a gente fazia é o seguinte: olha, claro que nesse momento está se sentindo muito os espaços comerciais, as pessoas em casa, a maioria dos, mas retomando, principalmente na força de venda, né, tudo mais, o aconchegamento, digamos assim, a proximidade, o presencial, o ir para o escritório, viria a voltar. E isso a gente bateu muito nessa tecla e o que a gente percebe hoje é isso, uma necessidade de eu quero ir para o escritório, né? Isso, as pessoas precisam conviver. As pessoas precisam ter esse convívio que a gente está aqui, mesmo que muito rápido,
Mas é importante a gente estar junto, olha no olho, né? Sente, quer discutir um projeto, quer discutir uma campanha, um médico para examinar, mesmo ele podendo fazer de forma remota, é diferente dele estar com o seu paciente, né? Então a gente tem determinadas profissões que é imperioso esse convívio e esse contato. E as empresas se prepararam para isso. Elas fazem de forma alternada, então a pessoa trabalha 2, 3 vezes na semana em casa, 2 no escritório, ou ao contrário, conforme seja a arrumação. E as empresas também perceberam que isso era bom para elas, porque elas reduziam o seu custo fixo. Então, quem tinha grandes espaços, reduziu, acomodou, reprogramou, né, investiu na tecnologia, e aí faz com que esse mercado ele volte, e nossos incorporadores estão também fazendo com que esses empreendimentos comerciais usufruam ainda mais da tecnologia. E sejam mais inteligentes. E aí vem, Cláudio, o desafio. Não pode deixar de existir. Senão não ia usar a inteligência, Cláudio Cunha, de toda a sua diretoria, que eu mando um grande abraço, seus associados da ADM, nossos amigos, mas o que eu digo é o seguinte, veja o desafio. Insumo sobe, movimento aí de alguma coisa de taxa de juros, como é que a ADM está vendo isso, qual é a mensagem que você passa aqui para o telespectador? É aquela velha história, né? A ventania, ela sempre vem. É saber usar ela a favor, né? Então, assim, os desafios estão aí. A gente sabe que demanda gera uma necessidade maior de consumo e como o mundo todo sofreu, né? As indústrias pararam, né? A gente tem uma determinada região que centraliza toda a produção mundial, a gente tem o problema da Covid, da pandemia, que diminui também esse tráfego. A gente vê agora a China fechando os portos, porque vai ter, né, colocou a Covid zero, porque vai ter os jogos de inverno, então isso vai impactar no frete, vai impactar na falta de mercadoria e faz com que o preço dos materiais subam. Se a gente aqui rapidamente pensar no ano de 2021, aço subiu 45%, PVC subiu 30%, né, fios, cabos subiram 32%, elevador subiu 38%. Então você começa a ver, mão de obra subiu 8%, né? Você acelera, você precisa contratar, daqui a pouco não tem disponibilidade, então tudo isso impacta nos preços dos imóveis e isso gera um grande desafio. A subida da taxa de juros, ocasionada por uma inflação que diminui o poder de compra das pessoas. Preocupa, mas ao mesmo tempo ela também lhe mostra que é uma oportunidade da compra do imóvel. A gente sabe que o imóvel, ele sempre é uma garantia do seu investimento. Você não vai perder dinheiro com o imóvel. A sua tendência é sempre ganhar, porque o imóvel sempre evolui, os bairros crescem, né, a população cresce, a necessidade de morar na cidade cresce e o preço do imóvel, consequentemente, sobe até por ter escassez em determinados bairros. A gente tem o advento dos juros que hoje ele está elevado com a tendência ainda de subir um pouco. Os bancos mantêm, principalmente o principal agente financeiro, né, que é a Caixa Econômica Federal, segurando essa taxa de juros que impacta nos outros bancos também por causa da concorrência. Então a gente ainda contrata um financiamento para a pessoa física com taxas ainda de menos de 2 dígitos. E mais ainda, quando ele receber esse imóvel, com certeza a inflação, como já está prevista para esse ano de 2022 na casa dos 5%, vai estar mais baixa, as taxas de juros voltarão a cair e, consequentemente, o crédito volta a ficar barato, que é o momento que as empresas estarão entregando os seus imóveis. Minha gente, Cláudio Cunha, né? Presidente da ADM. Quanta informação, você veja, a gente está aqui há 20 e tantos minutos falando e ainda teria mais, com certeza, mais uns 2 programas para poder esgotar todo esse conhecimento que ele tem de mercado imobiliário. Cláudio, obrigado pela sua presença aqui, espero poder contar com vocês mais vezes e a gente vai lá na cobertura de tudo que você possa fazer aí relacionado à sua querida ADM, a nossa querida ADM. Muito obrigado, Zé, muito obrigado aos ouvintes, tenho certeza que sua audiência só faz crescer e você, mesmo não estando mais na diretoria, é parte da ADM. Sempre está conosco e tivemos a nossa última convenção que foi um sucesso com a troca e com a parceria com a Band. É isso aí, gente. Band Empresarial encerrando, mas se você não viu, vai lá no YouTube, Band Empresarial, e você vai ver esse programa na sua íntegra. Mas sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente está aqui de volta na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.